Eu quero de imediato ir à palavra do Senhor com os irmãos. Em primeiro lugar, eu quero dizer o quanto meu coração está feliz por ver esses irmãos aqui, que estão ocupando esses primeiros lugares aqui. Toda a honra e toda a glória seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de cada irmão que está aqui, que não pode me ouvir agora, mas eu tenho certeza que será impactado pela presença, pela atmosfera, pelo fogo do Espírito que está queimando neste lugar, em nome de Jesus. Deus abençoe o ministério de Libras, Deus abençoe o ministério dos irmãos. Eu quero ler a palavra do Senhor, o texto base que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Livro de Salmos, no capítulo 27, versículo 4 até o versículo 6. Salmos 27, 4 a 6. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém? Feche seus olhos um momento, querido. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Tu já preparou o ambiente, Senhor, para a Tua palavra. Tu preparou os nossos corações com esse momento de louvor em que, inegavelmente, o Teu Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas. Há uma obra que já foi começada muito antes dos irmãos chegarem aqui. Há uma obra que iniciou no projeto do Senhor de que cada um de nós estivéssemos aqui, que continua nesse momento do louvor, continuou nesse momento do louvor, e que agora continua, Senhor, com a ministração da Tua palavra, e será concretizado com a obra resultante da Tua palavra nas nossas vidas. Eu te agradeço porque Tu estás no controle de todo esse processo, Senhor. E o altar foi entregue àquele que tem direito sobre o altar, que é o Teu Espírito. A Tua unção já está nesse altar, Senhor. É visível, é perceptível, Senhor. E que nessa noite nós sejamos impactados pelo poder da Tua palavra. E nós damos toda a honra, toda a glória pela obra que será feita por meio da Tua palavra a Ti, Senhor, que és digno de todo louvor e de toda adoração. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu vou, depois de ler o texto base da palavra, eu gostaria de, como é de costume, né, que eu gosto de fazer algumas perguntas para os irmãos, que os irmãos não vão me responder, mas os irmãos vão refletir no início dessa palavra. A primeira delas é, puxa na memória aí, talvez alguns não vai ter que puxar tão na memória, talvez não seja algo tão distante. Por quê? Você veio à igreja pela primeira vez. Tem irmãos que vai ter que puxar muito na memória. Tem irmãos que tiveram encontro com Cristo há mais de 50 anos. E talvez alguns lembrem até a data, lembrem o dia que vieram à casa de Deus pela primeira vez. Outros não faz tanto tempo, outros nasceram em lar cristão
filhos de crente e se acostumaram, nasceram na igreja, aprenderam a caminhar nos corredores da igreja, como é meu caso, como é caso de muitos aqui. E talvez a gente não pudesse dizer um dia, uma data em que foi a primeira vez que nós viemos à igreja. Talvez alguns estão hoje vindo pela primeira vez à igreja. E se você está vindo pela primeira vez à igreja, eu quero que você, mentalmente, você responda: por que eu vim pela primeira vez na igreja? Alguns vão responder: porque alguém me convidou. Alguns vão dizer: porque eu escutei, antigamente passava alto-falante, né? Tinha as campanhas, quem é daqui da igreja vai lembrar do irmão Miro, com a corneta, né? Ó, o Flávio lembrou lá, ó. Viu? Já se manifestou lá. Coincidentemente é tudo a galera da Barba Branca, né? O Thiago, o Flávio, tem uma galera lá, né, que pisou no Mar Vermelho lá, né? Não, eles me contaram, tudo isso eles me contaram. Antes da palavra eu pedi algumas informações para eles. Mas antigamente passava um carro, geralmente ou era uma Brasília, um Fuca velho, né? Uma Kombi velha, era qualquer carro com adjetivo velho, né? E uma corneta mais velha que o carro. Do aviso a gente escutava pouca coisa, apesar da bela dicção do irmão Miro, quem lembra do irmão Miro, né? Mas ele se propunha a fazer esse trabalho. A verdade é que muitas pessoas vieram pela primeira vez à igreja por meio de um aviso no alto-falante, né? Hoje as redes sociais têm sido um espaço, tem sido uma forma das pessoas terem contato pela primeira vez. Muitos irmãos que estão aqui chegaram até a igreja por meio das redes sociais, por meio do Facebook, por meio do Instagram, por meio de digitar no Google lá igrejas em Passo Fundo, Brasil para Cristo, e por alguma maneira você veio aqui. Tem irmãos que estão nos visitando, que são de outras igrejas, primeira vez foi na sua igreja, quem sabe foi assim também. Então essa é a primeira pergunta que eu queria que você respondesse para você. Por que eu vim pela primeira vez à igreja? E junto com essa, se alguém convidou você, alguém me convidou? Segunda pergunta: por que eu continuo vindo à igreja? Eu vim a primeira vez e nós continuamos vindo à igreja. Por que eu continuo vindo à igreja? A terceira pergunta: por que eu tenho que continuar vindo à igreja? Tenho que continuar vindo à igreja? Por quê? Quais são as razões para eu continuar vindo à igreja? E a última pergunta que eu quero fazer para vocês: por que eu e você devemos ou deveríamos convidar alguém para vir à igreja? Essas perguntas eu quero que você comece a responder aqui, e eu espero que Deus me dê a graça de, entregando a mensagem que o Senhor me entregou para entregar, que você possa chegar ao final desse culto com algumas respostas muito claras a essas perguntas. Amém? Texto que nós lemos: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Em outro texto diz: e eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse é um salmo de Davi. Esse é um salmo do rei Davi. Esse é um salmo de alguém que, pelo posto que exercia, pelo cargo máximo da nação de Israel que exercia, ele adquiriu o direito de morar no palácio, nos melhores aposentos do palácio. Como rei, ele tinha direito de se assentar no trono de Israel e ter todas as regalias, todos os direitos que o cargo de rei lhe permitia naquela época, e não eram poucos: riquezas, mulheres, servos, servas,
muitas coisas luxuosas de ouro, de prata, de tudo que houvesse mais precioso tinha no palácio de Davi. E mesmo assim, o que Davi diz é que o lugar que ele gostaria de passar todos os dias da sua vida era na casa de Deus. Não no palácio, no tabernáculo, que era um lugar muito simples naquela época. Depois seu pai construiu o templo com tudo que havia de melhor, mas o tabernáculo de Davi não era algo luxuoso. E mesmo assim, ele disse: eu quero passar todos os meus dias na casa de Deus. E eu quero trazer essa pergunta para mim. E eu quero trazer essa pergunta para você. Eu desejo passar quanto tempo na casa de Deus? No meu projeto, qual é o tempo que eu determinei para passar na casa de Deus? Talvez alguém esteja pela primeira vez aqui e veio porque tem uma necessidade muito clara. Recebeu um diagnóstico ruim, e eu vim porque alguém disse que Jesus podia me curar. E talvez você pensou: eu vou porque eu preciso de um milagre. Já fui em tudo que é lugar, eu preciso desse milagre. Mas talvez, aqui dentro, você diz assim: eu vou, mas eu não quero saber de igreja. Talvez esse seja o teu projeto. Talvez muitos que estão aqui fizeram um projeto de estar na igreja por tempo limitado. E muitos, mesmo que não tenham feito esse projeto, é assim que tem feito ao longo de sua vida. De bênção em bênção, a cada objetivo alcançado, eu dou uma trégua. Resolvi a minha vida financeira, então tá, vou deixar espaço para quem está precisando. E daqui uns meses eu volto, com outra necessidade. Alcanço outro objetivo, dou uma oferta boa, e daqui um pouco eu volto. E assim nós vamos vivendo, não tendo um projeto claro e não tendo uma visão clara do que representa a casa de Deus, do que representa a igreja. E aqui eu também falo desse lugar físico que nós viemos e ouvimos a palavra do Senhor. E aqui quando Davi falava da casa de Deus, ele falava do tabernáculo, mas também falava desse lugar que não é um lugar físico, onde a presença de Deus se manifesta. Davi estava falando das duas coisas. Ele estava falando do lugar físico, estava falando desse lugar que nós não enxergamos, mas que nós sentimos, que é esse lugar onde a presença de Deus está. Amém? E depois de fazer essas perguntas para os irmãos, eu gostaria de ir na palavra do Senhor e começar junto com os irmãos e junto com os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. Eles nos deram algumas razões pelas quais nós temos que desejar, devemos desejar passar todos os nossos dias na casa de Deus. Amém? Salmo 84, 1-5 diz assim. Salmo 84, 1-5. Aqui tudo estou usando o NVI lá para os irmãos, tá? Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar.
ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. E aqui eu preciso me render a sensibilidade que faz com que Davi seja chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Ele teve a sensibilidade de perceber que até os passarinhos gostavam de fazer seu ninho perto do altar na casa do Senhor. Os passarinhos eram felizes, eles cantavam mais felizes quando eles faziam os seus ninhos, a sua habitação, quando eles chocavam os seus ovos perto do altar do Senhor. E como nós queremos criar nossos filhos longe da casa de Deus, se até os pássaros perceberam que é muito mais feliz chocar seus ovos no altar, na casa, na presença do Deus Todo-Poderoso. Até os pássaros perceberam que eles cantam muito mais, que eles cantam de uma forma diferente quando eles estão na casa de Deus. E nós estamos chocando os nossos ovos. Em que lugar? Em que lugar o nosso ninho, a nossa família está sendo chocada? Essa gestação de nossa família, onde nós temos construído o nosso ninho. Davi, com toda a sensibilidade, ele disse: até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes em um lugar perto do teu altar. Você quer saber por que você tem que desejar passar todos os dias na casa do Senhor? Porque esse é o lugar que Deus escolheu para que os seus filhos estejam em segurança e que eles sejam felizes. Você pode pagar a melhor faculdade de medicina do país para o seu filho. Pode pagar um doutorado e pós-doutorado no exterior, na Alemanha, no melhor centro de referência, na especialidade que ele escolher. Isso não garante que ele vai ser feliz. Agora, se você chocar seus ovos perto do altar do Senhor, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, na sua descendência, em nome de Jesus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Recebeu o diagnóstico do câncer. Senhor, estou aqui na tua casa para dizer que tu és soberano sobre a minha vida. Tu está no controle, sempre esteve, sempre estará. Acima de todo diagnóstico está o projeto de Deus sobre a minha vida. Como são felizes os que habitam em tua casa. Como são felizes os que em ti encontram força. Aleluia.
Primeira resposta: por que precisamos desejar habitar na casa do Senhor? Para nós e a nossa geração sermos realmente felizes. Amém? Salmo 91, a partir do versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Porque você precisa desejar habitar na casa do Senhor por todos os dias de sua vida. Porque a igreja é o lugar de segurança que Deus criou para o seu povo. A igreja é o lugar onde nós nos abrigamos quando tudo está desmoronando ao nosso derredor. A igreja é o nosso túnel impenetrável quando tudo está desabando à nossa volta. Quando os terremotos vêm sobre a nossa vida, quando os terremotos vêm sobre a sociedade, o Senhor é o lugar seguro onde Ele nos abriga debaixo das suas asas. Vários especialistas estão, eu não vou dizer profetizando, praguejando sobre o ano de 2023. Vários especialistas da área econômica, especialistas especificamente da área bancária, em função de toda essa questão que está acontecendo nos Estados Unidos, falência de vários bancos. As previsões as previsões catastróficas estão se multiplicando por aí. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. E quando a Bíblia diz nada, é nada mesmo. Quando a Bíblia diz tudo, não é figura de linguagem, é tudo mesmo. Você precisa passar o resto dos seus dias habitando na casa do Senhor, porque a igreja é o lugar seguro que Ele preparou para o seu povo. Eu acho que eu não anotei um dos salmos, deixa eu ver se eu anotei. Anotei. É no próprio Salmo 84, versículo 1, versículo 2. A minha alma nela, eu vou voltar no que eu já li, tá? Anela e até desfalece pelos teus átrios, ou pelos átrios do Senhor. E o ministério de louvor cantou antes: um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia na casa de Deus. E veja que quando fala de átrios, nem está falando que está dentro do templo. Porque o átrio lá do tabernáculo, como o átrio do templo de Salomão, era um lugar externo. Era o lugar que ficava antes da porta que dava
de entrar no templo. Era o lugar do sacrifício. Era o lugar em que as pessoas se reuniam no templo de Davi. No templo de Davi era o lugar do louvor. Era o lugar que Davi se juntava com os demais, com o povo de Israel para adorar. Não era nem dentro do templo. E Davi disse, nem que seja para ficar na porta do templo, vale mais 1000 dias na porta do templo. Um dia na porta do templo, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E tem muita gente que passa milhares de dias na porta do templo, que não chega a entrar, que não chega a experimentar do que Jesus conquistou para nós na cruz. Ele conquistou o direito não só de nós ficarmos à porta do templo, ficarmos no átrio, mas entrarmos no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Jesus, pelo sangue derramado na cruz, Ele nos deu o direito, se quisermos, aceitar o sacrifício eterno do seu sangue. Ele nos deu o direito de avançarmos do átrio e adentrarmos no lugar santíssimo, onde a presença de Deus nunca cessa. Quer ver com um exemplo de que vale a pena, nem que seja para ficar no átrio? Eu vou achar na Bíblia aqui, que eu acho mais rápido do que na tecnologia aqui. Livro de Atos, no capítulo 4, diz assim, 3, Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir as esmolas aos que entravam. Eu não sei a idade desse homem. Vamos supor uns 40 anos aí, pode ser? 40 anos numa conta rápida. Eu não sou professor de matemática, mas vamos lá. Em um ano nós temos 365 dias, em 10 nós temos 3.650 dias. Em 40 anos, se nós fizermos uma conta rápida, nós teremos 7.730 dias, mais ou menos? Não, quem que ajuda aí? Hã? Não, eu tô em 20 anos e daí em 40 anos, né? Vamos botar, arredondar, uns 15.000 dias, pode ser? 15.000. Esse homem talvez tenha passado uns 15.000 dias onde? No átrio, a porta do templo. 15.000 dias. Se Davi disse que um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000 em qualquer outro lugar, esse homem não estava no lugar errado. Ele sempre esteve no lugar certo. É que Deus tem um tempo determinado para fazer a obra na minha e na sua vida. Para alguns vem logo na conversão. Você deve ter conhecido pessoas que se convertem e parece que realmente eles engoliram a Bíblia, engoliram Jesus, engoliram o Espírito Santo, tudo numa cápsulazinha assim, e de uma hora para outra eles ficam assim até o fim da vida. Em compensação, tem uma galera que já está há 30.000 dias no átrio, no espaço do sacrifício, lutando contra o pecado, sem perceber que a maior vitória que Cristo conquistou para nós foi nós não nos preocuparmos mais com o pecado. E aqui eu vou dizer uma coisa que eu já falei para algumas pessoas com quem eu tenho mais convivência. Nós precisamos tirar o protagonismo da nossa vida do pecado. O pecado não pode ser o centro da nossa vida. Eu não posso estar o dia inteiro preocupado com o pecado, com o meu e com o dos outros. Porque quando o pecado é o centro da minha vida, eu olho para a pessoa e eu vejo o pecado. Eu julgo, e ao julgá-las eu a afasto de Deus, porque o pecado faz separação
entre nós e Deus. Se o pecado é protagonista da minha vida, eu passo o dia inteiro pensando em pecado e lutando com o pecado, e geralmente eu perco umas lutinhas para o pecado. Escuta o que eu vou dizer para você. Quem tem que ser o centro da sua vida é Jesus. Ele morreu na cruz para que o pecado deixasse de ser uma questão a ser resolvida por você. Ele resolveu para sempre na cruz. Jesus, e não o pecado, tem que ser aquilo que você pensa durante o seu dia. Porque se isso acontecer, se Jesus assumir o protagonismo da sua vida, você vai olhar para aquela mesma pessoa que você olhava e via pecado, você vai olhar para ela e vai ver Jesus, 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 Jesus. Eu voltei só para dizer o seguinte, que nem que seja para ficar no átrio, por quanto tempo for, você só precisa um dia da sua vida ter encontro real e transformador com Jesus Cristo. Mesmo que você diga, presbítero, eu estou há 20 anos na igreja, é assim mesmo, eu não estou conseguindo vencer. Eu estou ainda no átrio, eu não consigo dar um passo a mais. Nem que seja para continuar assim, por quanto tempo for necessário. Mas um dia você vai ser alcançado pelo poder de Deus. E quando o poder de Deus entra em contato com a vida do homem, Ele nos convence definitivamente do pecado, da justiça e do juízo. E é só aí que os nossos problemas e os nossos pecados deixam de ser protagonistas. Durante quase 15 mil dias, o protagonista da vida daquele homem era a paralisia. Até um dia que ele encontrou com Pedro e João, pediu esmolas, recebia esmolas à porta do templo, no átrio ele recebia esmolas. Talvez foi o único dia que Pedro e João esqueceram a carteira. Estava com o Pix zerado. Tinha emprestado o cartão. E Deus usou aquele dia que eles não tinham um pinto para dar água. E aí eles tiveram que dizer, olha, a tua questão não é dinheiro. O teu problema não é dinheiro. Se fosse dinheiro, não poderia resolver. Mas o teu problema é que você não encontrou Jesus. Você está na porta do templo, mas hoje você vai entrar do jeito que o salmista Davi disse: como são felizes aqueles que habitam na casa de Deus. Aquele homem que escutava os louvores, aquele homem que viu tanta gente chegar para a oração, para o louvor, agora ele entra pulando, ele entra cantando, porque como são felizes aqueles que habitam a casa de Deus. Eles cantam sem cessar. Jesus, ele se preocupou também. Paulo se preocupou também, Jesus se preocupou. E eu vou dar mais uma razão. Por que nós precisamos estar plantados na casa de Deus em um tempo que nós vimos não pessoas descrentes, mas pastores dizer que a igreja não é mais um lugar necessário. Que essa configuração da igreja só existe para alimentar a ganância de pastores, dinheiro. Eu escutei há alguns dias um pastor muito famoso das redes sociais dizendo isso. Aqui eu não peço dízimo.
que as pessoas contribuem se querem. Meu interesse não é financeiro. Mentiroso, sem vergonha. É milionário, é bilionário. Vem com conversinha fiada para afastar as pessoas da igreja. Eu vou ler um texto para você. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 4. E o argumento que esse pastor usou é assim: nós somos o templo. Nós não precisamos mais de templo porque nós somos o templo. Escuta o que Paulo disse em Romanos 12, 4, 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, assim nós, que somos muitos, escute com bons ouvidos, quem pode, e os tradutores traduzam com boa tradução. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós, está no plural. Nós somos um só corpo. Mas, individualmente, somos membros um dos outros. O que Paulo estava dizendo? Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Ponto. Mas, individualmente, eu sou parte do pastor Samuel. Eu sou parte. Vocês. Eu sou parte. Você é parte de mim. Nós somos o corpo de Cristo, mas nós somos o corpo um do outro. Membros do corpo, nós somos membros um do outro, o que significa que eu preciso de você e você precisa de mim. E aqui, quando algum enviado das trevas dizer para você que não precisa mais vir à igreja, taca a Bíblia. Taca a Bíblia. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos, sim, nós quem? A igreja é formada por muitos membros. E nós não somos membros só de Cristo. Para que nós sejamos membros do corpo, que nós sejamos corpo de Cristo, eu tenho que estar ligado aos meus irmãos, em comunhão, congregando como igreja. E se você estava sendo tentado a aceitar essa não vou dizer nem teologia, essa diabologia. Se você estava sendo tentado a assimilar isso aqui, rejeita em nome de Jesus. Eu não estou usando nada do que eu penso, é Bíblia. Paulo, a maior autoridade do Novo Testamento, depois de Jesus, ele diz, para resolver toda essa questão que chegou até nós agora. Somos um só corpo em Cristo, só um corpo, não dividido, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você precisa vir à igreja para quê? Para viver. Porque você só vai ter vida em Cristo se tiver vida com os irmãos, em comunhão. Fora dessa formatação, você não vive. E aí vai por terra aquele negócio, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem com Deus. Balela. Desculpa que nós, e eu posso dizer nós, porque já estive fora da comunhão da igreja, e eu tinha esse pensamento. Estava lá tomando a minha cervejinha, não estou na igreja, mas eu estou bem com Deus. Estava lá fumando 2 carteiras de cigarro na madrugada, mas estou bem com Deus. Mas quando eu voltei, eu vi que eu não podia estar bem, porque eu não tinha mais comunhão com ninguém. Eu não visitava ninguém que era da igreja. Eu tinha contato com outras pessoas, o meu ciclo de amizade mudou. E aí eu estava vivendo o contrário do que o Salmo 1 diz. Eu não podia ser abençoado, porque eu estava vivendo na roda dos escarnecedores. A palavra é muito clara, bem-aventurado aquele que anda
no conselho, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você que vem com essa conversa, vou com os meus amigos tomar meu trago, depois eu vou para a igreja, eu estou bem com Deus. Mentira do inferno e mentira sua, porque você sabe que não é. Se você tem um grupo de escarnecedores, você faz parte desse grupo, você não está incluído no Salmo 1. Você não é bem-aventurado, você não é abençoado. O que você tem que fazer? Sai da roda dos escarnecedores. E começa a viver a bênção de Deus com quem você é membro um do outro. Começa a se ligar ao pastor, porque você é membro dele e ele é membro de você. Ele precisa de você e você precisa do pastor. Amém? Então por que precisamos? Porque nós precisamos congregar. Nós precisamos uns dos outros. João 14, 6, e isso está interligado com o que nós acabamos de falar. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, também em mim, palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Palavra semelhante a essa nós temos lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 67 em diante. Quando Jesus traz uma palavra dura às multidões que o seguiam, até muitos discípulos que Jesus tinha além dos 12, e vários desses discípulos e dessas outras pessoas, multidões, foram embora entristecidos com as palavras duras de Jesus, e Jesus disse para os discípulos: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Em outra tradução diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Por que que você não pode deixar de congregar? Por que que você tem que desejar, assim como Davi, habitar todos os dias na casa de Deus? Porque só a casa de Deus vai te apontar o caminho, que é Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E só em Cristo nós temos as palavras que não perecem, mas as palavras que duram pela eternidade. Só aqui você vai ouvir dizer que Jesus morreu, ressuscitou e prometeu que um dia voltaria para nos buscar. Você precisa vir à casa de Deus para constantemente você ser lembrado da esperança, a razão da nossa fé. Um dia aquele que prometeu que nos buscaria, Ele vai nos buscar. Amém? Você precisa vir à casa de Deus, desejar habitar na casa de Deus por todos os dias, porque Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia. Eu vou pedir desculpa porque eu estou tentando lidar com tecnologia, tá, irmãos? Estou quase conseguindo. João 15, capítulo 12, Jesus diz assim: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Você precisa desejar habitar na casa do Senhor por todos os dias da sua vida, porque aqui é o lugar onde o amor de Deus é derramado constantemente sobre as nossas vidas. E assim nós podemos derramar esse amor sobre a vida um dos outros e sobre a vida das pessoas que ainda não conhecem o amor de Cristo. Se nós não formos, e aqui escutem,
A nossa geração tem alguns problemas a ser enfrentados. Um dos problemas que eu vejo é que eu não vejo mais muitos adolescentes e jovens desejando, buscando, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Parece que botaram alguma minhoca na cabeça dessa geração, como se o dom de línguas fosse pecado. Escute o que o presbítero vai dizer para você. Isso é uma mentira do inferno. O dom de línguas é um dos tantos dons que Deus deu para a edificação da sua igreja. E você que é adolescente, que é criança, que está aí com seus 12, 13, 14, que é teen, que é lá do Intense, que é a galera do grupo de jovens, busque incessantemente o batismo no Espírito Santo. Nos dias que nós vivemos, precisaremos de vez em quando falar com Deus na linguagem dele. Você já parou para pensar, e aqui eu vou viajar um pouquinho, vou abrir um parênteses aqui. Estava pensando essa semana, qual era o idioma que Deus falava com Adão? Qual seria a forma como Deus se comunicava com Adão, se o processo de construção linguística adquirir uma linguagem é tão complexo, mas Deus falava com Adão? Qual seria o idioma? Qual seria o idioma dos céus? E talvez falar a língua dos céus não seja uma coisa tão absurda na Bíblia. Deus falava com Adão na língua de Deus. Qual é a língua de Deus? Gênesis não diz, mas havia um idioma que era falado por Deus e entendido por Adão, e falado por Adão. Adão falava o idioma dos céus. E se você quer uma razão, meu querido, você que talvez tem resistência a buscar o batismo do Espírito Santo, por tanta coisa que falaram sobre os dons de línguas, o conselho que eu te dou: estude a palavra e use os dons de línguas, os dons que o Senhor der, do jeito que a palavra diz que você tem que usar, com zelo, com sabedoria e na medida do Espírito Santo de Deus. Essa é uma questão. E eu acho que o principal batismo que nós precisamos ou ser batizados ou renovados nesse batismo é o batismo do amor. A igreja, com o passar do tempo, incorporou características da nossa sociedade contemporânea. O egoísmo. Nós somos absolutamente egoístas como cristãos. Por quê? Por prova de que nós somos egoístas, que nós ficamos abismados, nós ficamos espantados quando vem 4 irmãos novos aqui. Tem alguém, e aqui a boa notícia é, eu me lembro de uma pregação aqui, uma palavra que o Senhor trouxe para nós, uma palavra profética que o Senhor trouxe para nós. Tem fagulhas de avivamento aqui. O avivamento não é o barulho da língua estranha. O avivamento também pode ser o barulho da língua estranha. Mas o verdadeiro avivamento é quando eu olho para o pecador e digo: eu preciso que você conheça o meu Jesus. Eu preciso que você vá na minha igreja. E eu tenho visto pessoas que não conseguem ouvir, que não têm a mesma linguagem que eu, sendo completamente incendiadas pelo fogo do Espírito Santo. Não falam línguas estranhas em libras, mas entenderam a linguagem de Deus. Há um idioma que quando nós usamos, qualquer um entende. Em Pentecoste foi assim. Todos que ouviram, as pessoas que foram avivadas naquele dia, ouviam os mistérios do Evangelho, o Evangelho na sua própria língua. E há fagulhas de avivamento no nosso meio. Aleluia. Voltando. E a última coisa que eu quero trazer, tem tantas coisas para trazer, mas eu vou me fixar aqui.
João 17, 6, 11. Esse é um dos meus... cabe na mão os textos preferidos que a gente tem, né? Esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia, a última oração de Jesus. Que Jesus fez pelos seus discípulos antes de ser preso. João 17, 6 a 11 diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Por quê? Nós precisamos habitar na casa de Deus todos os dias da nossa vida, para viver em unidade. Um só Deus, uma só fé, um só amor, um só Espírito. A maior preocupação de Jesus, antes de ser crucificado, na oração que ele fez aos seus discípulos, é que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. A igreja é o lugar de vivermos em unidade. E eu fecho essa palavra nessa noite, dizendo: há inúmeros motivos na palavra de Deus que justificam o desejo de Davi, quando ele diz uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que o Espírito Santo de Deus possa ter me ajudado e ajudado você a responder algumas das perguntas que foram feitas no início do culto. E que pelo menos duas delas você pare para pensar agora. As duas últimas. Por que eu preciso continuar vindo à igreja, mesmo com redes sociais, mesmo com mensagenzinha no celular, mesmo com estudo pronto, mesmo com vídeo, mesmo podendo assistir o culto depois? Espero que a palavra que foi pregada tenha ajudado você a esclarecer essa dúvida, essa pergunta, responder para você. E a próxima, eu e você temos um compromisso de respondê-la. Por quê? Eu devo convidar alguém para vir à igreja. Porque você, devemos convidar alguém para vir à igreja. E aqui eu vou desconstruir uma coisa que eu acho até eu alguma vez já falei. Vou desconstruir. Se alguém já ouviu algum pastor dizer assim: não convide as pessoas para vir direto na igreja. Primeiro convide para ir na tua casa, para ir, vai para pegar mais leve, vai que ele vem e começa um xabalaia, né? Alguém já escutou isso? Eu já escutei, e talvez até eu tenha alimentado essa ideia. Então, se eu alimentei, estou retirando o que eu falei. Convide as pessoas para vir na tua igreja. Se você é da Assembleia de Deus, convida para ir na Assembleia de Deus. Se você é da Bola de Neve, convida para ir na Bola de Neve. Se você é da Brasil para Cristo, convida para vir na Brasil para Cristo. Se você é da missão, convida para vir na missão. Confia no pastor que Deus colocou sobre a sua vida, porque a palavra de vitória para essa pessoa está sobre a vida do seu pastor. Não caia nessa conversa fiada. Porque por causa dessa conversa, tem muita gente que não veio na igreja, foi no centro espírita. Tem muita gente que não foi na igreja, foi no terreiro, e lá Pombagira pegou no primeiro.
No primeiro dia que foi, já disseram, você tem que desenvolver, e já pegou. E para tirar lá de dentro. Enquanto isso, você está esperando a oportunidade. Eu vou me preparar, vou jejuar, vou fazer um estudo sobre salvação. E aí eu vou convidar para vir tomar um café aqui em casa. Mentira, você não vai fazer isso nunca. Taca a igreja. Taca a igreja. O Espírito Santo não machuca ninguém. O Espírito Santo só machuca o pecado. O Espírito Santo só machuca o inferno. O Espírito Santo só machuca o que tem que machucar. Em nome de Jesus. Pastor Samuel, vem cá. Que quem vai encerrar é o anjo da igreja. Como Deus quer encerrar, é o anjo da igreja que sabe. O que Deus me deu foi até aqui. O resto não. Tudo que tem depois está na boca do servo de Deus, do homem de Deus. Amém? Graças a Deus. Que revelação de Deus para nós nessa noite. Sexta-feira eu estava no meu computador preparando a palavra para hoje. Enquanto eu estava preparando a mensagem, Deus falou comigo, Roberto. E eu pensei que se tratava de uma lembrança de algo que nós passamos essa semana juntos. Algo bem divertido. Um precisa do outro. E eu pensei que eu estava lembrando do Roberto por causa disso. Eu continuei escrevendo a mensagem. E daqui a pouquinho o Espírito Santo de Deus disse, não está contigo a palavra domingo. E eu, na mesma hora, mandei mensagem para o Roberto. Porque Deus tinha essa revelação para nós nessa noite. Escute. Jesus te ama. E se você está aqui nessa noite é porque Ele tem um propósito na sua vida. Você podia estar em qualquer outro lugar, mas a presença dEle te atraiu. A presença dEle te atraiu nessa noite a esse lugar. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar o teu coração. E eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Jesus, Ele é alguém que morreu na cruz do Calvário pela minha vida, para que eu não precisasse mais me preocupar com o pecado. Quem se preocupa com o pecado é Ele. A única coisa que eu tenho que fazer é olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, me livra deles, não quero mais vivê-los, mas eu quero passar a ter uma vida de santidade diante de Ti. Eu quero ser salvo para quando Tu vier buscar a Tua igreja, eu possa subir juntamente contigo. E para isso nós precisamos fazer uma coisa: aceitar a Jesus Cristo como o nosso único e o nosso suficiente Salvador. E como que eu faço isso, pastor? Através de uma aceno de mão, através de uma oração. Então eu quero perguntar se aqui no nosso meio nessa noite existe alguém que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer fazer isso nessa noite. Se você está aqui e você quer fazer isso nessa noite, levante a sua mão que eu quero orar com você. Se você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão e eu quero orar por você nessa noite. Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez está como o Roberto falou antes, eu estava longe de Deus, mas eu achava que eu estava perto de Deus. Talvez o Senhor escolheu essa noite para salvar a sua vida, para salvar o teu coração e para te trazer novamente para perto dEle. Tem alguém que deseja se reconciliar com Jesus também nessa noite? Levanta a sua mão. Quem quer aceitar Jesus e quem quer se reconciliar com o Senhor, faça uma cena com a sua mão. Aleluia. Deixa eu perguntar aqui para os meus queridos convidados, e a Priscila vai me traduzir. Jesus ama vocês.
Jesus tem um plano na vida de vocês. Jesus tem um propósito na vida de vocês. Vocês são amados pelo Senhor. E vocês são escolhidos pelo Senhor. São pérolas, preciosidades, que o Senhor um dia olhou e disse: Jesus Cristo vai morrer na cruz do Calvário por causa de vocês. E hoje eu faço uma pergunta para vocês. Algum de vocês querem aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E aí os intérpretes agora me ajudem. Aceitar? Aleluia. Aleluia. Queria que você ficasse em pé aqui. Nath, venha com ela, traga ela aqui. Tem mais alguém que não levanta a sua mão, mas quer fazer isso agora? Que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se tem, vem aqui, que eu quero orar com você nessa noite. Pastor, o que é isso? É entrar numa igreja? Não, é fazer parte de um corpo. Isso não é entrar numa igreja, isso é fazer parte de um corpo. Isso é fazer parte de pessoas que vão sofrer com você, que vão sorrir com você, que vão chorar com você, que vão se alegrar com você. Amém? E eu quero orar com vocês nessa noite. Aleluia. Graças seja dada ao Senhor. Tem mais alguém? Dá tempo, pode vir. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Faça isso hoje. Pastor, eu vou resolver algumas coisas. Resolve, mas com Jesus é mais fácil. Não deixa para amanhã. Não, semana que vem não. Semana que vem pode ser tarde. Faça hoje. Aleluias. E eu quero orar com vocês agora. Você que está aqui na frente, vocês vão repetir uma oração junto comigo. Amém? Vocês vão dizer assim: Senhor Jesus, eu quero nessa noite, e a igreja me ajuda, entregar minha vida a Ti. Eu quero nessa noite reconhecer que sou pecador e que necessito da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a minha vida. Eu quero nessa noite entregar a minha vida para Ti, para que Tu te torne o meu Senhor e o Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja comece a orar. Eu vou orar por esses irmãos. Aleluias.